7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, muito boa noite, muito boa noite. Que alegria poder estar aqui com você nessa aula gratuita e para que você possa aprender um pouco sobre o que eu chamo de caminho para a vida extraordinária. Muito prazer, me chamo Jackson Schilling e para você que não me conhece muito profundamente, eu sou uma pessoa totalmente realizada, uma pessoa que tem desfrutado de uma vida extraordinária por alguns anos. E o que você faz mais, Jackson? Bom, o meu dia a dia, eu sou empresário aqui da cidade de São Paulo, eu tenho algumas empresas, um e-commerce no ramo de cosméticos, sou fundador também da MCPG, que é uma empresa que atende o terceiro setor. Eu sou também proprietário da Schilling Consultoria e Treinamento, que atua no ramo empresarial. E o que você faz também, Jackson, na área acadêmica? Bom, eu tenho formação técnica em contabilidade, eu tenho formação superior em administração de empresas, pós-graduação em gestão e serviços, processos e empreendedorismo. Eu sou também estudante da neurociência, eu tenho aí buscado conhecer como que funciona a mente humana, e eu fiz também alguns cursos na área de desenvolvimento pessoal, em destaque o curso para formação de terapeutas. Eu sou também teólogo e escritor. E claro, o que não poderia faltar, eu sou um professor digital. Bom, você deve então ter notado que o meu dia a dia é bem ocupado, eu faço muitas coisas, porém, o que mais me realiza, o que mais eu me dedico é levar pessoas a alcançarem vida extraordinária. E detalhe, qualquer pessoa, todos podem, independente do estado que elas se encontram. A vida extraordinária, eu digo sempre que ela é igual ao sol. Sol nasce para todos, ok? Então, independente do teu estado físico, do teu estado mental, emocional, financeiro ou qualquer situação, é possível sim você viver algo melhor e você vai entender isso agora aqui nessa aula. Nós vamos ver alguns casos, eu quero mostrar para você, de pessoas que alcançaram vida extraordinária, para que você possa perceber que, de fato, a vida extraordinária é possível para qualquer um. Tá? Vamos ver? Você me conheceu de uma maneira, você foi chave para a minha transformação. É importante você ter pessoas que te ajudem. O Jackson me ajudou muito nesse processo. Quantas vezes eu conversei com ele, com a Carol, de coisas, de angústias que eu tinha, de saber como lidar. Inclusive, nessa época que eu estava aí de decidir vir para a Europa ou não, eu falei com eles de como seria e tudo que eu estava passando. E eu percebi que eu não conseguia sozinha. Mas nesse momento eu falei, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso me apoiar em pessoas que vão me ajudar nesse trajeto. E nesse momento eu contei com pessoas maravilhosas, você inclusive, né, Carol, Jennifer, minha família, meus amigos, que foram essa pedra, sabe, essa fortaleza para que eu pudesse começar esse processo de emagrecimento. O segredo é você usar a racionalidade. Oi, eu sou o Rogério Carvalho, dirijo uma produtora de vídeo aqui em São Paulo. Sabe aquela resposta que você espera há muito tempo e que parece que é complicada, mas alguém te passa de maneira simples, leve e tranquila? Pois é. Em 2015 eu fiz um curso de finanças com o Jackson e minhas finanças realmente eram uma bagunça. E a sensação que eu tive ali é que foi virada uma chave. Primeiro na questão de priorização das dívidas, das negociações, enfim, o que se deve, como se ordenar aquilo que é prioritário na hora de tratar e negociar. A organização, inclusive nas questões de finanças pessoais. E tudo isso de maneira muito clara, objetiva, leve, e daquele momento em diante, de verdade, a minha vida mudou. Há muito tempo eu não sei o que é ter dívida, que não se tem controle. Tudo que eu tenho hoje é muito controlado e foi assim que eu comecei, né, depois do curso. E hoje eu tenho total controle. Enfim, o que eu quero dizer é que de maneira clara, objetiva, eu recebi as respostas para as perguntas que valem 1 milhão. E a minha vida realmente mudou.
Você viu, a Nádia, ela encontrou vida extraordinária lá na Europa. Ela trabalhava em uma ótima empresa, ela ganhava um ótimo salário, só que ela não tinha vida extraordinária, principalmente nas questões ali pessoais e financeiras também. E ela alcançou. Você viu que a Jaqueline lá, ela já tinha uma realidade de vida um pouco diferente, ela tinha uma vida boa, ela se aceitava ali no sobrepeso, ela não tinha problema de baixa autoestima, ela era casada, com filho, tudo certo, porém ela descobriu que poderia viver algo a mais, o extraordinário no pessoal, e ela também alcançou. Então, o Rogério Carvalho, ele alcançou nas finanças, ele estava, como ele mesmo disse, uma vida bagunçada financeiramente, e ele alcançou. Então, veja que são situações diferentes e que chegaram na vida que vale a pena ser vivida na área que eles ali relataram. Então, quero mostrar agora também para você um outro depoimento. Já que você ganhou realmente no momento chave na minha vida. Estava desempregado, estava ali endividado em São Paulo. Realmente você aplicando esses conceitos, eu consegui perceber que o que eu precisava era mudar de São Paulo, né? No meu caso, eu precisava disso. Eu precisava vir para um lugar calmo, um lugar que realmente trouxesse segurança para mim, que realmente me trouxesse uma paz de espírito e um descanso mental, saindo da agitação de São Paulo. Eu prestei um concurso público aqui em Águas de São Pedro, realmente era o que eu precisava, e o interessante é que o salário ele não é um salário alto, mas diferente da maior parte dos brasileiros que teve dificuldades financeiras, foi onde eu quitei toda a minha dívida, foi na pandemia. E o porquê desse trabalho para mim, eu entendendo realmente a mudança de mentalidade das metodologias, foi o quê? Eu precisava de disposição mental, e esse trabalho ele me proporciona isso. Aqui eu vou andando para o trabalho, é um trabalho mais calmo, uma cidade mais calma, e eu consegui colocar o quê? Em andamento um outro projeto, que é estudar e ingressar numa faculdade pública. Ingressei numa faculdade pública aqui, em Águas de São Pedro, um curso que eu desejava, que era Engenharia da Computação, para poder realmente me dar capacidade técnica para colocar em andamento outros projetos que eu tenho lá na frente. E o legal é que você começa a entender os processos, você começa a entender as fases. A vida extraordinária não é só quando você já está no final, são quando você consegue entrar nos processos, você consegue aproveitar, desfrutar, entendendo que já está acontecendo sua vida extraordinária e não é lá no futuro. Para você que deseja ingressar, parabéns e sucesso! Veja que o Adriano, ele já precisou trabalhar mais as questões emocionais e deixar São Paulo. Alguns se encontram em São Paulo, como foi o meu caso, e outros precisam sair de São Paulo. Então, quando uma pessoa ela se encontra, ela começa então a alcançar, e depois ela alcança de novo, e depois ela alcança novamente. E é assim que funciona. Então, eu quero te mostrar agora mais um depoimento, muito rapidamente, aí a gente já vai para a aula, do Dr. Elias. Aí eu vi que eu tinha um conflito individual interno. Eu era uma coisa interna, eu tinha realmente uma estrutura interior, mas eu não praticava aquela bondade, aquela excelência que eu me conjecturei ali, eu não praticava, eu não vivia. Eu era uma mentira. Eu cheguei à conclusão. E aí eu atravessei a rua, fechei o portão da empresa e falei para minha mãe, fechei a empresa. Ela falou, por quê? Vamos parar de trabalhar? Eu falei, não, encerrei tudo. Parei com tudo. Simplesmente parei. Não aguento mais. Está tudo errado. E parei, entreguei os veículos que eu tinha, guardei todas as ferramentas, fui para casa e entrei numa crise existencial onde eu precisei me reencontrar. E só a partir dali que eu comecei a reconstruir a minha vida e alcançar, reorganizar a minha vida e começar a viver realmente uma vida extraordinária. Como? Fazendo, agindo como eu realmente entendia que eu deveria ser. Se você viver uma vida de fachada, é uma vida triste, uma vida de fachada. Sorrir para multidões, mas tem que encher a cara em casa. Então eu acredito que esse testemunho aqui, essa história que eu estou contando, é para mostrar para você que a vida extraordinária ela pode, não necessariamente, começar de uma autorreflexão.
de você se conhecer e reconstruir. Você é dono de você. Você determina como vai ser o seu futuro. Você escreve a página do teu livro. Eu poderia ficar aqui a noite inteira apresentando pessoas que alcançaram vida extraordinária. Mas sabe o que eu concluí na minha caminhada de vida? É muito bom sim ouvir as pessoas, porém o extraordinário está em você alcançar. Muito melhor que contar a história dos outros é você relatar a sua própria história. E esses são apenas alguns depoimentos de muitos, porém o mais importante que você possa vir a fazer é contar o seu depoimento. Porque o foco, na verdade, ele precisa ser você alcançar a vida que vale a pena ser vivida. É por isso que você veio até aqui. E talvez você chegou até aqui porque quer viver a sua história e não viver a história de alguém. Não? E eu sei porque eu sou exatamente um pouco como você. Eu quero contar aqui um pouquinho da minha história e eu vou contar aqui para você que eu sempre busquei me completar. Talvez você está aqui porque você está buscando se completar. Viver uma vida que vale a pena, eu sempre quis. E eu sei que você também tem buscado isso, pelo menos nesses dias. E mesmo que muitas vezes eu não sabia como que isso poderia se aplicar a mim, essa busca sempre existiu dentro de mim. Eu não sabia como acessar essa vida, mas eu sempre busquei isso. Eu acredito que isso é algo muito pessoal e particular do ser humano. Eu acho que todos nós queremos viver sim uma vida que vale a pena ser vivida. Certamente ninguém vive uma vida trágica ou problemática ou até uma vida boa podendo viver uma ótima vida. Com 17 anos eu descobri que a minha vida de jogador não me completava. Eu iniciei então, a partir daquele momento que eu identifiquei a minha vida no meio corporativo. Mas a verdade é que o vazio existencial sempre me visitava de tempos em tempos. Eu era incompleto, eu me sentia incompleto, em tempos eu me sentia vazio por dentro. E eu sabia, claro, no mais profundo dentro de mim, que eu não vivia a vida que eu queria viver. Eu fazia ações sociais, eu frequentei algumas denominações religiosas, eu trabalhava, cumpria até as minhas obrigações, eu fiz tanta coisa, tudo em busca da vida extraordinária. Só que eu fui, na verdade, percebendo que nenhuma dessas coisas que eu fazia tinha poder de me preencher. Não conseguia me completar. Sabe aquele desejo de ter uma vida extraordinária dentro de mim? Ela sempre mostrava que eu não estava bem, que eu estava incompleto. Eu achei que era falta de uma esposa. O que eu fiz? Casei com a mulher dos meus sonhos. E mesmo assim, não funcionou. O vazio continuava, o vazio estava dentro de mim. E quem olhava para a minha vida, os que estavam ali mais próximos, não imaginava o que eu passava. Não tinha ideia o quanto esse sentimento ele me torturava. Muitos até achavam que eu estava muito bem. E muitos podem até achar que você está muito bem. Mas você pode não estar muito bem. E muitos aqui, com certeza, estão, na verdade, destruídos por dentro. Porque não é um bom emprego, não são pessoas de referência, ou você se tornar uma pessoa de referência, por exemplo, no meio religioso, com dinheiro, apartamento, bom carro, enfim. Essas coisas aparentes são boas, claro, mas elas não definem se você está bem ou não. Então, estar bem é muito além disso. E muita gente até pode achar que você está bem, ou você está passando aí por alguma dificuldade, alguns problemas, mas está tudo certo com você. Só que, na verdade, pode ser que não está sendo essa a tua realidade. E eu sei muito bem como que é isso e como é difícil, muitas vezes, as pessoas entenderem esses vazios que estão dentro de nós. Só que chegou um momento na minha vida que eu não aceitei isso. Eu não aceitei esse sentimento da minha vida. Na verdade, eu me revoltei, porque eu sabia que vida extraordinária existia, todavia eu não conseguia alcançá-la. E depois dessa indignação, eu passei então ali a me dedicar minha vida em busca dessa realidade do extraordinário. Eu fui então buscar isso de uma maneira muito profunda. Eu estudei, eu pesquisei, fiz estudos de casos, acompanhei pessoas que de fato ali estavam vivendo a mesma coisa que eu estava vivendo,
eu me joguei de cabeça nisso. Foi muito profundo algo que eu fui me envolvendo. E eu precisava fazer algo para descobrir isso, porque eu comecei a buscar, mas não tinha na época e também não tem até hoje algo que nos conduza até uma vida extraordinária. Eu cheguei até a ir em psicólogos, eu estudei a linha de trabalho de alguns desses psicólogos, de alguns psiquiatras, estudei Freud até, algumas filosofias, enfim. Nenhuma delas eram capazes ali de ensinar de uma maneira direcionada para a minha vida. É uma pena que isso acontece porque as pessoas, elas precisam de vida extraordinária. Nós nascemos para isso, porém não existe nada, infelizmente, que potencializa a vida extraordinária que está dentro de nós. Então foram anos e anos de muita dedicação. E depois desse tempo buscando, eu consegui descobrir a saída, a solução para qualquer vazio interior. O que eu descobri? Eu descobri que todo vazio interior, todo, sem exceção, tá? Todo sentimento de falta tem uma origem, tem uma razão, e nós não precisamos apenas aprender a conviver da melhor forma com esse sentimento de falta que nos assola, por meio aí de um controle emocional ou tratamentos que algumas linhas médicas eles ensinam, né? Não é por aí, não tem essa necessidade. Eu descobri que é possível combater, destruir ou até desfazer esse sentimento que estão na nossa própria vida. Eu descobri que coisas boas e também coisas ruins em nossas vidas, elas são, na verdade, coisas que estão no meio da ponte. E se nós fixarmos os nossos olhos para esse acontecimento específico, nós não iremos atravessar a ponte. E eu descobri também que uma vida extraordinária não está nem na ponte e nem nessas coisas que foram ali construídas na ponte. A vida extraordinária, ela está do outro lado. Agora que eu encontrei a saída, eu precisava buscar uma metodologia e depois dessa metodologia aplicar em mim. Então eu precisava primeiro fazer funcionar em mim, me livrar desse sentimento de incompletude que me assolava, para depois então pensar outras coisas. E foi nesse momento que em 2009, quando eu estava ali com exatos 29 anos de idade, eu passei a utilizar uma metodologia de vida diferente do método que eu estava buscando até então na minha vida. E sabe o que aconteceu? Bingo! Eu alcancei a vida extraordinária. E depois de ter testado em mim, de ter validado que era funcional e que não era só mais um método na tentativa de acabar com o meu vazio interior, não, mas era algo muito assertivo, agora eu comecei a testar essa mesma metodologia nas outras pessoas. E sabe o que aconteceu? Bingo novamente! Novamente acertei. E sabe o que foi o mais impressionante? É que estava funcionando para muita gente. Funcionava para quem estava com dificuldade de conquistar, para quem conquistou e perdeu, para quem faliu, sabe? Para quem foi traído, para quem não tinha conquistado, para quem estava sofrendo em relacionamentos, para quem estava frustrado, com dificuldade financeira. Estava funcionando com quem estava cheio de medos, de receios, de frustrações. Ou seja, estava funcionando para muitas pessoas dos mais diferentes cenários. E eu pude ver essas pessoas que tinham o mesmo sentimento que eu tinha, mesmo que já tinham conquistado muito, alcançarem vida extraordinária. Presenciei pessoas sofrendo por não ter conquistado e chegar até a vida extraordinária. Gente que sofria por ter ali sido... estarem bloqueadas, sabe? Estarem desiludidas da vida, falida. Eu vi essas pessoas conquistarem vida extraordinária. Enfim, eu vi de tudo. O método, então, que funcionou em mim, tirou as pessoas da ponte e conduziu elas até o outro lado, onde estava a vida extraordinária. Claro que tudo isso que eu estou contando aqui para você não aconteceu do dia para a noite. Foram mais de 10 anos buscando essa metodologia. E já tem mais de 10 anos que eu tenho validado esse método. Ou seja, tem mais de 20 anos, quase a metade da minha idade, eu tenho hoje 42 anos, é voltado só para esse tema. E hoje é isso que me completa. Quando eu acordo de manhã, eu tenho algo a mais para me motivar, um objetivo maior que é poder contribuir, ser, na verdade, um canal de transformação na vida das pessoas. E hoje eu estou aqui para continuar essa que agora é a razão da minha existência.
Esse método que mudou a minha vida e mudou também a vida de muitos, não poderia ser apenas privilégio de alguns. Não, eu tenho um compromisso agora com o bem que esse método me trouxe e é quase que uma dívida que eu tenho de amor. E para nós iniciarmos então esse conteúdo de hoje, eu quero que você pegue aí papel e caneta na mão. É a fase onde eu vou aqui para a lousa e vou ensinar você. Quando nós falamos de vida extraordinária, primeiro a gente começa sabendo o que as pessoas não têm, por isso elas não alcançam. Porque é muito mais fácil a gente identificar o que não é para depois nós falarmos o que é. Geralmente a gente começa assim, rejeitando aquilo que a gente percebe para depois inserir dentro de nós essas verdades que de fato é funcional. Então nós vamos começar aqui, primeiro entendendo o que não leva as pessoas a viverem uma vida extraordinária. Primeira coisa que eu quero conversar com você é que as pessoas elas não entendem o modo de fabricação. Que muitos não alcançam a vida extraordinária por não entenderem a lógica que nós, seres humanos, fomos fabricados. E quando não nos entendemos, ou seja, quando nós não entendemos a lógica de fabricação nossa, quando nós não entendemos a clareza do modo que a gente foi fabricado, como que a gente poderia viver uma vida que vale a pena ser vivida como ser humano? Por exemplo, eu tenho um gato aqui, o meu gato é um mingau. E ele consegue viver a vida dele muito bem, porque ele não pensa que ele é outra coisa. Ele tem certeza que ele é mingau, que ele é gato. E eu tenho certeza que ele sabe que ele é diferente dos seres humanos e ele desfruta da vida de gato que ele tem. Então o meu gato, ele vive uma vida extraordinária dentro daquele contexto dele. Pra gente, é vida muito pacata. Porém, ele ama ficar dentro das quatro paredes dele sendo gato. E isso vai o quê? Completá-lo, porque ele foi fabricado para viver essa realidade. Pois bem, o ser humano, por sua vez, que é o ser muito evoluído, ou mais evoluído da face da Terra, e é um ser pensante e com uma mente totalmente capaz, ele não tem essa certeza. Logo, ele não consegue se completar e, por isso, muitas vezes ele vive diferente daquilo que ele foi fabricado. Parece um peixe empreendedor. Eu não sei se você já me ouviu falar essa história. É um peixe que quis sair da água e buscar vida extraordinária em cima da árvore, porque ele concluiu que o macaco vivia vida extraordinária lá. E ele também queria. Provaram para ele que o macaco vivia bem. E sabe qual foi o resultado disso? O resultado é muito simples. É morte. Por quê? Porque não está vivendo aquela realidade. Então, a primeira coisa que as pessoas não encontram vida extraordinária é porque elas não entendem o modo de fabricação. E como o ser humano foi fabricado, Jackson? Então, deixa eu te mostrar aqui em detalhes como que nós fomos fabricados. O ser humano tem na sua essência o modo 3 em 1. Nós somos 3, porém em 1, ou seja, nós somos 1 dividido em 3, mas não dá para a gente dividir. Eu vou mostrar isso aqui para você como funciona. A primeira parte dele é a pessoalidade. Não tem ninguém que é igual a você. Você é um ser único. Não tem nenhuma digital nem parecida com você. E olha que interessante a pessoalidade, porque a pessoalidade é algo muito particular, onde um único fabricante criou, formou todas as coisas, inclusive o ser humano. Então, partindo desse princípio, você vai conseguir entender melhor por um exemplo que eu vou dar agora. A minha irmã, a Janaína, talvez ela está me escutando aí, ela é uma artesã e uma artesã de mão cheia. O que acontece? Ela me contou uma vez que ela teve uma cliente dela que foi fazer um pedido para muitos bonecos. Ela faz bonecos aí para festas, etc. E pediu lá um personagem, um boneco personagem. E quantidades. O que ela fez? Ela foi lá, comprou todo o material e começou a produzir aqueles bonecos. Só que o que acontece? Ela fez ali, sei lá, 20, 30 bonecos, exatamente o mesmo fabricante, com ali os mesmos materiais utilizados. E sabe o que aconteceu? Nenhum deles saiu igual. Por quê? Porque existe uma pessoalidade quando a fabricação é única. E nós temos que entender isso, porque muitos não sabem disso. Muitos acham
que foram obra do acaso. Não, isso é impossível. Nós fomos obra de um fabricante e esse fabricante sabia muito bem, sim, o que ele estava fazendo. Então você é pessoal e a sua pessoalidade, ela é uma realidade. Outra coisa, nós estamos falando da individualidade. E o que é individualidade? É a personalização de cada um. Cada um tem os seus dons, tem os seus talentos, tem os seus limites, tem coisas interiores, tem reações de maneira muito individualizada. Em algumas áreas nós somos ágeis, temos facilidade para desenvolver algo, uns são mais criativos e outros são menos criativos, uns são mais habilidosos e outros são menos habilidosos, uns são mais lentos, outros são mais rápidos, uns têm gosto por loiras, outros têm gosto por morenas, são gostos, tem tudo a ver com a sua individualidade. Bem ali se você deve casar ou não, ter filhos ou não, ter um emprego mais técnico, uma área mais exata, uma área mais humanas. Então, aqui é esse modelo de fabricação. Essa semana minha filha ela ficou um pouco chateada que ela não tirou nota máxima na prova dela. E uma colega dela, que sempre tira nota 10, sempre vai mostrar para ela o resultado que ela tirou. E aí eu fui conversar ali com a minha filha, porque era algo que eu precisava ensinar, né, ali para ela. E eu disse, filha, você sabia que você nasceu com uma inteligência acima da média? Você não é mais e nem menos inteligente só porque você não tira 10. A verdade é que você é muito individual. A sua individualidade é para o esporte, filha. Você é ginasta. A sua amiga, ela já é individual na realidade dela e ela é mais dedicada para os estudos. Então ela tem muito mais prazer em estudar. É claro que você vai ter que se esforçar para você conhecer, para você aprender, só que o que tem a ver com você é a ginástica. Então nós precisamos entender isso. A sua colega, ela ama, ela investe horas e horas estudando, isso é a individualidade dela. Você passa horas e horas investindo na sua individualidade. Então, nós, seres humanos, precisamos perceber isso. Cada um tem a sua realidade dentro de si. E a terceira coisa que nós nascemos também é Nós estamos sujeitos ao tempo e modo de todas as coisas. Nós fomos fabricados dentro de um contexto 0 a 100. Sabe o que é isso? Aqui está você, aqui estou eu, na minha individualidade, na minha pessoalidade. Só que todo ser humano foi criado dentro de uma realidade 0 a 100. Ou seja, nós nascemos um dia, temos um percurso para percorrer, e um fim vai finalizar, vai ter algo que vai finalizar a nossa estada aqui nessa terra. Então, às vezes, em um determinado momento da nossa vida, existia uma verdade dentro de nós. Por exemplo, um emprego, uma profissão, um relacionamento, uma posição em uma religião, uma dedicação mais profunda em alguma atividade. E nós podemos, sem perceber o modo de fabricação, criarmos essa expectativa inicial em determinado momento, só que dentro do modo de fabricação que somos, nós podemos mudar, podemos não mais gostar daquilo ou precisar cumprir aquilo. E veja, se nós não percebemos isso, que o nosso tempo muitas vezes mudou e não percebemos, nós vamos viver algo muito ruim. O resultado é uma péssima vida. Então veja, eu conheço muitos pastores, muitos padres, pai de santo, professores, eu conheço muitos médicos, advogados, enfim, conheço muita gente, tanta gente que estão vivendo uma péssima vida justamente por não compreenderem o modo de fabricação 3 em 1. Então o que é realidade para você dentro daquilo que você foi formado, ok? Tem a ver com essa realidade de tempo. Grava o que eu estou dizendo aqui ou anota aí no seu papel. O que você pensava 10 anos atrás não é a mesma coisa que você pensa hoje. E não será a mesma coisa que você vai pensar daqui a 10 anos. Muda. O teu corpo muda, o teu pensamento muda, a tua disposição muda, a tua lógica muda, os teus conceitos mudam.
Para quem não me conhece, eu sou escritor também. Eu tenho alguns livros escritos. Eu olho alguns livros que eu escrevi lá 10 anos atrás. Eu vejo que eu não tenho mais aquela mesma percepção que eu tinha há 10 anos atrás. Está errado o que eu fiz há 10 anos atrás? Lógico que não. Porém, a minha realidade do modo fabricação está muito claro na minha vida. Existe uma pessoalidade, uma individualidade e uma mutabilidade. Isso tem a ver comigo como ser humano. Isso precisa estar também vivido dentro da sua vida. E o primeiro passo é você identificar essa verdade. E o grande problema que muitos enfrentam é querer viver algo diferente da sua individualidade, é querer ter ou ser o que outros têm, a habilidade deles, ou realizar coisas sem respeitar limite de tempo. Ok? E agora, eu quero falar sobre a segunda coisa que as pessoas não alcançam vida extraordinária porque não conhecem. O que elas não conhecem? O que elas não entendem? Esse segundo ponto aqui é o modo mundo. Quando nós nascemos, nós somos uma mente totalmente vazia. E quando nós vamos recebendo informações ao longo da nossa vida, a nossa mente, o nosso consciente, ele vai processando. Ele começa a processar informações nas nossas mentes. E ali nós vamos formando as nossas verdades. Nós vamos criando o nosso mundo. As atitudes dos nossos pais ou cuidadores, o ambiente que nós vivemos, as condições financeiras, enfim, muita coisa foram ali trazendo essa realidade, essa convicção dentro do mundo nosso fechado. Então entenda, nós nascemos e nós trazemos algumas informações genéticas dentro de nós. Porém, no decorrer da nossa realidade, nós vamos registrando verdades. E esse ambiente que a gente vive, esses ensinos, isso tudo que nós vamos vendo, que nós vamos presenciando, nós vamos vivendo, vão formando em nós as nossas realidades e também quem nós somos. Então, nós vamos vivendo o nosso mundo. Então, veja, nós estamos aqui dentro de um contexto mundo. E aqui está você inserido desde que você e eu nascemos, ok? Aqui somos nós. Então existe esse nosso mundo aqui. Nós estamos revestidos sobre essa verdade desse nosso mundo. Essas são as verdades que começam a estabelecer dentro de nós. Então tem informações dos nossos pais, como as pessoas ou cuidadores agiram em relação a nós, como eles tomaram algumas decisões sobre algumas coisas, tudo isso começou a acontecer e isso foi formando quem nós somos. E nós vamos vivendo esse mundo, essas verdades elas começam então a se estabelecer, cheio de regras, cheio de padrões, elas vão trazendo um conjunto de verdades. E aqui nós precisamos ter muito cuidado, sabe por quê? Porque com o tempo nós podemos acreditar que o nosso mundo é a única verdade. Nós vamos fechar o nosso mundo e nos bloquear para qualquer informação, porque nós somos únicos agora. Sendo assim, alguém que nasceu em um contexto muito pobre, muito sofrido, vai ter uma realidade e um mundo diferente de outra pessoa que nasceu em um outro contexto. Ou seja, ela vai ter um entendimento, umas verdades. E o outro que nasceu em um ambiente mais requintado, ele vai ter outras verdades. Uma vez que a gente foi fazer um serviço social, e nós fomos numa comunidade da Zona Norte de São Paulo. Aí nós fizemos um trabalho lá, acionamos os pais para autorizar a gente poder trabalhar com essas crianças, enfim. E eu cheguei para pedir autorização para o pai de uma criança que era o comandante ali daquela regional. E o que acontece? Quando eu entrei na casa, muito simples por fora, mas dentro ela era muito grande. E engraçado que tinham coisas ali muito chiques até. A televisão era enorme. Naquela época nem tinha televisão muito avançado assim, mas era a slinha dele. Tinha um sofá de uns 8, 10 lugares. Coisa bem atípica de uma comunidade. Pois bem, o pai ali autorizou a gente a levar a criança, enfim.
E nós fomos com essa criança. E tem um momento onde nós incentivamos as crianças a sonharem, a expressar os sonhos. Aí sabe o que aconteceu? Quando chegou no momento dessa criança expressar o que ela tinha dentro dela e o sonho dela, sabe o que me chamou a atenção? É que ela disse que ela queria ser exatamente como o pai dela. Ela queria ser líder de comunidade, porque ela tinha um certo respeito, as pessoas respeitavam o pai, ela via dinheiro dentro de casa, não faltava nada, ela via todo um cuidado. Então ela queria aquela vida para ela. Já é diferente dos sonhos de outras crianças que estão em outro ambiente, o mundo é diferente. Então eu e você, nós podemos ter os nossos mundos e eles podem ser ali a cultura que a gente foi criado, a sociedade que a gente viveu. Então pode ser muita coisa. Então, veja que dentro do mundo da realidade onde tem o nosso, existem outros também. Existem outros mundos que fazem parte dentro dessa realidade que nos norteia. Por exemplo, um grupo, uma religião. Esse é um grupo exclusivo. Mas esse grupo exclusivo, ele tem ação direta se você está envolvida dentro do meio. Você já viu algum católico nascer espírita? Você já viu algum espírita nascer evangélico? Ou algum evangélico, dentro de uma família evangélica, migrar para o candomblé? Por quê? Porque somos influenciados pela realidade que nós vivemos. Então existem clãs, ensinamentos, como toda uma sociedade lida com o dinheiro. Essa visão financeira tem muito a ver. Todas as forças elas estão ditando regras aqui para dentro das nossas vidas. Então veja, tem muitas coisas. Os contextos social, político. Tem muita coisa que vai influenciar a gente dentro desse contexto do mundo. Então veja, pessoas feridas emocionalmente, ela vai ter uma tendência de acreditar que não existe vida extraordinária no afetivo, porque o mundo dela traz algumas verdades dentro do contexto dela. Pessoas que foram rejeitadas, que foram traídas, que tiveram algum tipo de decepção, elas estão dentro de um mundo. E elas tendem a acreditar que precisam viver da forma que elas vivem. Essa é uma realidade. Talvez você esteja passando por um problema financeiro, por exemplo, hoje, e não sabe a razão. Você pode estar passando por muitos problemas hoje, e eu estou aqui te mostrando que pode ser que tenha uma ligação direta com o seu mundo, mas também com alguns outros mundos. Porque todos os seres humanos eles estão sujeitos aí a forças do seu mundo e dos outros mundos. E quais são esses outros mundos? Pessoas que não encontram vida extraordinária, na maioria das vezes, elas não conseguem distinguir isso aqui. 90% das decisões das pessoas, grave o que eu estou falando, toda decisão que você toma, 90% das decisões, elas são fundamentadas sobre alguém ou alguma força que manipulou você. Como eu sei disso, Jackson? Por meio de muitos estudos e pesquisas. Se você estivesse livre e desimpedido de qualquer força, você não decidiria a mesma coisa que você decide 90% das vezes. Ou seja, só 10% decide aquilo que de fato ela quer decidir, sem essa realidade modo mundo. Então, dentro desse contexto de mundo, você já deve ter percebido que terá as suas verdades, as verdades deles e algumas verdades que são em comum, que elas vão cruzar esse caminho aqui, que elas vão unir você em algum ponto. Existe essa realidade. E depois nós vamos ver em detalhes sobre como que isso funciona na prática. Eu vou te passar aqui nessa aula. Mas o que precisa ficar bem claro aqui é que o modo mundo, ele funciona exatamente dessa forma. O que precisa ficar claro aqui é que existem imposições de valores, de conceitos e regras, e essas verdades ela pode contrariar o modo da personalidade ou da personalização
do personalizado da fabricação humana que a gente viu lá atrás. Então, quando nós temos claro que nós somos 3 em 1 e que nós conhecemos o mundo que nós estamos inseridos, é muito mais fácil a gente organizar a nossa vida para alcançarmos a vida extraordinária. E falar agora que muitas pessoas, elas não vivem uma vida extraordinária porque não entendem o modo fabricação, o modo mundo. E o terceiro ponto que elas não entendem são os pilares que vão sustentar essas pessoas na vida extraordinária. E uma vez que nós percebemos que nós somos 3 em 1 e que existem forças opositoras que atuam contra essa personalização, para que possamos conseguir sair dessa realidade, que é uma realidade muito generalista, e nos colocarmos, então, numa condição personalizada, nós precisamos entender esses conceitos que são os conceitos dos pilares que são a base para a vida extraordinária. E eu vou te mostrar isso na prática agora. Os 3 pilares são, o primeiro dele, qual que é o pilar da sustentabilidade? É aquele que é o financeiro, o que te traz a renda, o que te dá o sustento. Esse S da sustentabilidade, ele é aquele que você tem que entender o porquê que ele está dentro desse contexto de vida extraordinária, os 3 pilares, porque nós vivemos num mundo onde nós estamos inseridos em que a sobrevivência está sobre o comércio, que é a compra e venda. Então, a moeda de troca é o dinheiro. Então, por esse motivo, nós precisamos ter renda para que aconteça o sustento das nossas vidas. Então, a moeda de troca é o dinheiro, ok? E por essa razão que a vida extraordinária tem esse pilar. No contexto que nós vivemos, nós precisamos ter o mínimo necessário para que a gente possa viver. Estão as conquistas, o suprimento das necessidades, as realizações, os momentos que precisam acontecer na existência humana de cada um, para que cada um seja de tempos em tempos reabastecido. Esse é o outro pilar da vida extraordinária. E o terceiro pilar é o pilar da... Ou seja, 3 pilares. Todo ser humano ele foi criado com uma capacidade lógica. Eu e você temos essa capacidade lógica. E para que faça sentido lógico a gente nascer, crescer, viver e morrer um dia, nesse 0 a 100, para que faça lógica para a gente, para que isso não gere em nós um problema interior, nós precisamos, é imprescindível que essa passagem ela esteja sobre uma experiência humana que seja respaldada em algo que transcende o natural. Ou seja, se nossa vida foi antes ou para depois daqui, não faz sentido. Então eu preciso ter uma realidade nessa existência. Então nós precisamos viver o quê? O melhor aqui. Porque depois é fé. É acreditar que a outra coisa, o outro momento ou a outra realidade, enfim, depende aí da crença de cada um, possa existir. Então, por isso, sem acreditar em nada, sem esse pilar da espiritualidade, fica muito incompleta as nossas vidas. E com esse pilar, então, é possível a gente olhar para trás e dizer que vida extraordinária que eu vivi durante a minha existência. Então, é necessário a gente chegar lá no final acreditando que eu estou pronto para uma nova fase além do natural. Se esse pilar aqui, ok? Se a vida limitada do ser humano não se completar, nós vamos ficar vazio dentro dessa realidade. Por isso que você precisa entender, nós precisamos entender que esses pilares, eles precisam sempre estar juntos e o mais possível, e se possível, equilibrado. Vamos dizer que aqui está o pilar da sustentabilidade. Aqui está o pilar da pessoalidade. E aqui está o pilar da
espiritualidade. Vamos dizer que essa pessoa desenvolve espiritualidade. Quem caminha por esse caminho, inicialmente vai ter uma satisfação. Poderá até estar vivendo algo extraordinário no âmbito da espiritualidade. Porém, o que vai acontecer? Uma hora ela terá um lugar que vai cair. Ela não viverá uma vida extraordinária. Porque precisa estar equilibrado. O que acontece com muitas pessoas que eu vejo, que eu atendo ao longo desses muitos anos, as pessoas esquecem que existem 3 pilares para serem trabalhados na vida. Tem gente que se envolve apenas com um determinado pilar e acaba se frustrando, não encontrará vida extraordinária. Por quê? Porque precisa equilibrar muitas vezes. E essa verdade acontece muito nesse S aqui, ó, da sustentabilidade. Onde as pessoas investem todas as suas fichas nas questões financeiras, é o que elas mais fazem muitas vezes, e acabam sacrificando muitas vezes filho, família, momentos de lazer, pessoais, e acabam se frustrando lá na frente, por terem dinheiro, quando conseguem enxergar lá na frente, que não foi capaz de comprar essa vida extraordinária. Então, por essa razão, a vida extraordinária, ela está sobre esses 3 pilares, e não existe mais ou menos importante. Eles precisam se completar. É claro que muitas vezes nós não vamos conseguir equalizá-los da mesma maneira. Vai ter momentos nas nossas vidas que nós vamos precisar o quê? Trabalhar muito mais um pilar do que o outro pilar. Ou diminuir o trabalho em um e potencializar o outro. Isso vai acontecer ao longo das nossas vidas. Porém, nós precisamos entender que existem esses 3 pilares, que é o pilar da sustentabilidade, da pessoalidade e da espiritualidade. E aí talvez você está aqui agora e pode estar se perguntando aí, Jackson, mas como que a gente consegue equilibrar isso? Como que funciona isso na prática? E eu vou te mostrar nessa aula também. Nós vimos inicialmente as coisas que não fazem com que as pessoas alcancem vida extraordinária. Então, uma vez que a gente não sabia, isso nos levava a não alcançar, agora é algo positivo. Nós conhecemos, ele está ao nosso favor. Vida extraordinária, ela é um jogo de mente mais um método. A mente aberta para essas verdades, mais um método para que você possa encontrar essa verdade por meio da tua realidade. Então, vamos entender o seguinte. Uma vez que eu entendi isso aqui, e uma vez que eu estou fundamentado sobre esses pilares, agora você vai entender qual que é a jogada para que você encontre a vida extraordinária. Qual que é o caminho das pedras? Tudo isso, ele precisa ser aplicado de uma maneira muito lógica. E você me perguntou, mas qual que é a razão, a prática disso tudo que você falou? Eu vou te responder. Esse autoconhecimento aqui que é a chave de todas as coisas. É aqui que está a grande sacada. Por quê? Porque uma vez que você conhece, ela vai entrar em você, na sua realidade. Você vai se autoconhecer. E depois que você se autoconhece, você vai trabalhar as áreas, os pilares que sustentam a vida extraordinária, que é os 3 pilares. Então é esse o segredo. Ele é uma mente entendida sobre essas questões e depois trabalha-se essa realidade para você se conhecer. Quando você tem a sua realidade, vamos dizer assim, ou o seu contexto, aí sim você trabalha esses pilares. Dados estatísticos, eles nos mostram que existem muitas pessoas empreendedoras vivendo uma vida extraordinária. Muito mais do que pessoas que são funcionários que estão trabalhando com carteira assinada. E você já parou para pensar por que isso acontece?
No Brasil, os ensinos, as motivações, as verdades que são impostas, elas não estão voltadas para ensinar pessoas a serem bem-sucedidas como empreendedoras. Eles ensinam pessoas a serem bem-sucedidas como empregadas. Então, por essa razão, não existem matérias direcionadas a vendas, por exemplo, educação financeira, controle emocional, organização empresarial, gestão das emoções, liderança, entre tantos outros. Então, os ensinos tendem a levar as pessoas a se firmarem em empresas, tendo sempre ali um crescimento, melhor salário, melhor cargo como funcionários. E veja, não tem nada de errado nisso, porque é um sistema. O problema é que nem todos são iguais. A gente viu que nós somos personalizados. E uma vez que nós somos seres humanos personalizados, quando nós não nos autoconhecemos, nós não temos um olho clínico para as nossas particularidades. Então, não sabemos o que nós queremos e somos, então, introduzidos em um mercado de trabalho e nós trabalhamos, então, como empregados. E por isso que a maioria não tem vivido vida extraordinária como empregado. Eles acabam tendo uma profissão que escolheram para ela, dentro daquilo que ela foi ensinada e que ela acredita que é uma verdade. Então, elas acabam tendo a profissão, a religião, a conclusão que ela quer concluir, caminhos, direções que o mundo impôs para ela. Então, nós não nos conhecemos e não nos avaliamos. E muito menos sabemos que tem pilar e muito menos avaliar pilar. E esse é, de fato, um motivo, a razão que a maioria que decidiu buscar, de acordo com as suas habilidades, no quesito empreender, se completam, se encontram ali o seu espaço. Porque você há de concordar comigo que para empreender no Brasil, certamente a pessoa precisa estar muito certo do que ela quer, a decisão que ela quer. Então, a maioria, ele se autoconheceu. E os demais que não se autoconheceu, certamente foram trabalhar para alguém. E muitas das vezes não escolheram o melhor ramo a seguir, de acordo com a individualidade, e acabaram seguindo padrões impostos e hoje estão vivendo uma vida diferente da que é a realidade dela. Claro que eu tenho até uma conhecida que nós fizemos uma última viagem, e ela foi introduzida no meio corporativo, ela não escolheu, colocaram ela lá, e ela disse que ela se encontrou. Vai ter pessoas assim também, que vão viver vida extraordinária e não fizeram nada, nem se perceberam, nem se autoconheceram, mas isso é a exceção. A regra é, fomos então conduzidos e vivemos isso, e às vezes nós nos tornamos escravos. E é essa a verdade que tem aplicação não só nessa área, mas em todas as áreas das nossas vidas. Essa verdade tem aplicação não só para empreendedores, ela está para todas as áreas das nossas vidas. Então essas são as razões pelas quais a maioria não anda de mão dada com a vida extraordinária. Não tem ligação direta com esse autoconhecimento. Dito isso, agora eu vou te mostrar na prática como que isso funciona. Tá bom? Eu vou dar um exemplo espiritual e depois eu vou dar um exemplo financeiro e um exemplo pessoal na prática, ok? Pessoas que entram em um local religioso e não têm vida extraordinária. Parece mentira, mas muita gente acha que vai se completar entrando dentro de uma instituição religiosa, sendo ela qual for. Ela pode ser pastor, padre, apóstolo, líder de qualquer religião ou segmento. Eu não estou aqui querendo segmentar, ok? O que acontece? A pessoa entra dentro de algo e ela é desafiada dentro daquele mundo. E muitas vezes a realidade dela acontece de fato. Ela pode ter vivido sim algo muito divino. Ela pode ter sido sim completa naquele momento que ela entrou. Porém, ela está vivendo primeiro o mundo. Qual que é o mundo? É um mundo religioso. É um mundo que tem as suas verdades. E o mundo ele não vive fundamentado sobre um único contexto. Então veja, a pessoa entra dentro desse contexto acreditando.
E olha, eu falo isso com muita propriedade. Eu já tive contato com muitos líderes religiosos de denominações, segmentos enormes, com dinheiro, com tudo. Mas a pessoa, ela estava aprisionada, vivendo uma prisão, dentro de um contexto como líder religioso. E ela não pode sair, porque o desespero de algumas pessoas é: como que pode? Eu estou vivendo essa verdade aqui, mas eu tenho seguidores, eu não posso deixar, não posso mudar. Mas ela não entende essas questões da espiritualidade. Ela pode sim ter sido levantado como um líder naquela determinada época, só que o nosso fabricante não nos fez para vivermos a mesma coisa todo o tempo. Não é assim que funciona. Pode ser que alguns sim, porém não foi assim que ele nos fabricou. Ele nos fabricou de uma maneira muito pessoal, intransferível, muito real. E os gostos, eles podem mudar. A mutabilidade existe dentro da nossa realidade. Então veja, quando uma pessoa entra dentro do contexto religioso, se ela não entra com esse entendimento e ela não entra meio voltado para essas questões reais, ela acaba frustrando. Eu tive um contato uma vez com um grupo de religiosos e como nós éramos de cidades distintas, e aí nós temos liberdade, quando nós não conhecemos as pessoas, de falar. E sabe o que a maioria disse dentro desse contexto? Se pudesse optar, se não dependesse financeiramente das suas instituições, se pudesse optar em mudar, não estaria mais seguindo aquela religião. Impressionante isso. Mas isso acontece muito. Pessoas que estão sofrendo, deprimidas, cansadas porque estão aprisionadas dentro de um contexto religioso. E como você vai mudar isso? Como ele pode mudar uma pessoa que está dentro desse contexto? Como ele muda? De tempos em tempos ele precisa avaliar todo o contexto de vida. E pode ser sim que essa pessoa ela precisa mudar, senão ela vai viver uma vida péssima, de fachada, que nem o doutor Elias disse lá. É triste viver uma vida de fachada. Talvez o contexto dela precisa de mudança, ela precisa deixar sim de frequentar, talvez. Pode ser que ela não tenha que dar mais ênfase naquela área específica da vida dela agora. Talvez não é esse momento, talvez seja em outro. Tudo pode ser, inclusive, não ser mais daquela religião, quem sabe. É claro que tudo isso que eu estou falando precisa ser muito bem avaliado, precisa ser muito amadurecido, tem que ser uma decisão muito madura, com muita responsabilidade. Porém, sua vida não é um contexto que possa viver só dentro de um contexto de um mundo. Você não nasceu para isso. Pode ser que você tenha na sua pessoalidade essa realidade, mas não é a regra. São exceções. Ok? Então, cabe aqui de tempos em tempos você avaliar. Então, para aquelas pessoas também que iniciam, estão dentro da religião, tá? Não são líderes, mas eles são pessoas que aprovam alguma espiritualidade. Ah, não estou vinculado à igreja, a centro, não estou vinculado a nada disso e tal, não sei o quê, mas eu faço alguns trabalhos sociais, isso é espiritualidade para mim. Eu faço entrega de marmita, eu ensino, outros, eu apoio lá aquele determinado local com os meus dons, servindo em alguma coisa, enfim. Não está na frente. Porém, ela defende uma causa. E pode ser que essa causa ela seja uma agora e depois ela deixa de existir. É a mesma coisa. De tempos em tempos nós precisamos avaliar. Entenda que na religião existe um mundo e é bem impositivo e o que acontece muito dentro de um contexto, isso não é só na religião, todos os mundos, nós nos tornamos muito exclusivistas, achamos que só aquilo é verdade, então quem sai dessa verdade está errado. Então entenda que na religião, o mundo é bem impositivo e o correto é sempre partir de você. Lembra que eu falei? O olho clínico de você, para depois você então trabalhar aqueles pilares. Então isso eu poderia ficar aqui falando muitos casos nas questões espirituais, pessoas insatisfeitas, não estão lá, não gostam mais, e não sei o quê, e não quer mais. Cara, tem que avaliar. Você precisa olhar clinicamente para você.
para depois atuar. Depois que você se autoconhece, você consegue aplicar os pilares. E nas questões financeiras, Jackson? A maioria das pessoas, elas não conseguem ter uma visão das entradas e das saídas. O que mais nós temos nos casos reais é um fato de desorganização. Às vezes é muito simples organizar o financeiro das pessoas. Eu lembro que eu fiz um curso, um monte de gente ali assistindo, e eu fiz uma pergunta. Você sabe exatamente, centavos, detalhes, quanto que você gasta todo mês? Levanta a sua mão. Impressionante, naquele mar de gente, meia dúzia de pessoas levantaram. Porque nós temos e somos desorganizados nessa questão. Muitas vezes a gente não sabe, uma bagunça. A gente não se organiza. Então, geralmente, a saída para as pessoas, para elas se organizarem, é de fato uma planilha financeira, uma métrica, sabe? Para que ela tenha aí um ponto de partida. Claro, entenda, muitas dessas pessoas, elas precisam também ajustar um outro ponto de algum outro mundo, porque lá atrás pode ser que o mundo dela foi afetado. A equipe aqui, ó, só tira aqui, ó, por favor. Pode ser que tenha sido afetado. Porém, é muito fácil a gente conseguir trabalhar o financeiro. Tem uma pessoa que nós atendemos que ela gastava muito. Se ela tivesse um curso onde padronizasse ela para cortar, né, fechar a mangueirinha aqui das saídas e abrir as mangueirinhas aqui das entradas e trabalhar isso aí, que eu não estou dizendo que é errado, mas depende da pessoa, não funciona assim. E era o caso dessa que eu estou te contando, desse aluno aí. Só que ele gastava muito. E o que aconteceu? Nós percebemos que ele tinha um enorme potencial. E se trabalhássemos essa verdade dentro dele, nós conseguimos então fazer com que esse dom que ele tinha de gastar fosse gastado mais direcionado. Então a pessoa continuou, nós não bloqueamos aquele problema que teoricamente aconteceria nos cursos normais. Nós interpretamos de que esses gastos eram algo positivo e a gente poderia trabalhar isso. E trabalhamos esse método nele. Ele começou então a investir compras e ao mesmo tempo criamos um e-commerce para que ele pudesse então fazer esse trâmite de compra bastante, satisfaz a realidade, mas vende e ganha dinheiro com isso. O que era uma vida horrível, bagunçada, dentro da realidade dessa pessoa, em um ano ela conseguiu quitar o apartamento dela. Em 2 anos ela conseguiu já ter mais 2 apartamentos alugados. Então existe essa possibilidade de você trabalhar com cada questão. Porém, não é a regra, mas você precisa entender dentro do contexto 3 em 1 para trabalhar também o financeiro. Então, muita gente está endividado porque não consegue se controlar dentro daquilo que foi fabricado. Não sabe por que foi, não tem controle. Já pessoas sabem quanto ganha muitas vezes, quando é fixo, quando é comissionado. Mas não é o caso da grande maioria das pessoas. Então vivem esse problema. Mas é tudo problema que na prática tem uma origem. Talvez, e isso está talvez em 50% dos casos, inserido no que viram lá dentro da sua infância, dentro do mundo pessoal, no seu eu. Como aquelas pessoas da volta administravam dinheiro, como controlavam dinheiro, como investiam, aquilo talvez possa ter sido uma origem. Mas tudo isso é reprogramado e dá para se trabalhar também nessa questão na prática. E a outra que eu quero falar é da questão... Essa questão pessoal aqui é bem interessante, porque a maioria das pessoas que a gente atende, elas não sonham. Como que a gente foi moldado? É muito interessante. Não valorizamos os nossos gostos, as nossas preferências, aquilo que a gente se daria bem, gente. É impressionante como isso é uma verdade. Nós somos bons em olhar para os outros, porém nós não somos bons nessa questão pessoal. Porque você não pode trabalhar aonde você gosta. Por quê? Por que você não pode fazer de acordo com aquilo que você foi fabricado, aquelas habilidades que você tem para realizar o pessoal na tua vida? Por que isso sempre fica em segundo plano? Eu presenciei um fato muito real, na prática, de um casal
que eles venderam um apartamento deles aqui na cidade de Guarulhos, é muito próximo aqui de São Paulo, e eles até tinham uma certa estabilidade, e eles se mudaram para a praia e montaram uma pousada. E eles vivem realizados no pessoal. E por que não acontece isso com mais pessoas, gente? O pessoal muitas vezes não é a realidade das pessoas, e também não é a realidade das pessoas que estão assistindo aqui esse curso hoje. As pessoas que me mandaram questionário, eu vi, a maioria delas, tipo 90% delas, não tinha perspectiva nenhuma nessa questão de pessoalidade. Então, muitas vezes, a prática de casos reais mostram pessoas sendo presas dentro de um contexto e não saem mais. Porque não enxergam essa questão pessoal. Pessoas que eu atendo, eu pergunto, mas qual que é o teu sonho? Não sonham. Ok, mas se fosse sonhar, o que você faria? Tem muita gente que fala, que ele queria morar na praia. Mas por que você não vai? O que eu faço com a minha casa aqui? Você não pode vender sua casa, não pode alugar sua casa e alugar uma outra casa e tentar ver se de fato aquele sonho é sonho mesmo. Ou aquilo não é um mundo que você acha que vai te realizar. Mas pessoas não conseguem ver essa realidade. Então veja que, infelizmente, pessoas ficam presas em casos reais porque não entendem essa realidade e não são capazes de se autoavaliar e projetar sua vida para os pilares de acordo com aquilo que elas foram fabricadas. E veja que tudo que eu falei aqui até agora certamente tem tudo a ver com você. E muito provavelmente você não sabia que você foi fabricado assim. Ou talvez você nem imaginasse que o mundo era uma engrenagem já estruturada que dita regras, e talvez você nem tivesse se ligado que as suas decisões não estavam voltadas para você e por meio de você para uma tomada de decisão. Certamente isso é realidade na sua vida, porque eu também passei por isso. Eu sei, eu já passei, eu já me coloquei no lugar de muitas pessoas que estão exatamente como você está hoje. Então veja, você precisa ficar em paz, porque daqui para frente é só se organizar dentro dessa questão que eu estou te ensinando aqui. E como você vai organizar tudo isso, Jackson? Como que eu vou fazer isso? Como que tudo isso vai fazer sentido na minha vida? Então veja, é essa grande questão. Não adianta você só conhecer isso aqui. Tudo isso que eu ensinei agora. Você saber simplesmente não adianta. Isso tudo precisa fazer sentido em você. E como que faço isso? Infelizmente, eu não vou conseguir te entregar tudo aqui. Não tem como, eu não poderia te entregar tudo aqui. Apenas em uma aula, não tem, é muito conteúdo. Essa aula eu consigo apenas te dar uma luz, te mostrar como a gente funciona, como é possível nos encontrarmos, o que a gente precisa ter cuidado, o que a gente precisa avaliar. Para que eu pudesse te ajudar de uma maneira personalizada, eu precisaria mais tempo dedicado com você. Porque é uma personalização, nós estamos lidando com seres humanos, gente. Nós não estamos aqui montando uma linha de montagem. Eu lido com o ser humano, eu atendo o ser humano, eu trato as pessoas como elas são na essência delas. A minha equipe é treinada para isso. Então esse é o método 3 em 1. Foi esse modelo que eu fui transformado. E foi esse modelo que muitos outros foram transformados também. Agora, se você quiser ir dar um passo a mais, eu vou poder te ajudar. Mas eu não tenho como te ajudar em nenhuma aula. É claro que eu não tenho como. Porém, esse passo não tem como dar sozinho, infelizmente. Você precisaria, claro, dar um passo a mais com alguém. Se juntar com alguém, conhecer alguém, eu sei que é muito difícil. Como eu disse, tem muitos mentores aí que dizem a fórmula, mas não conduzem por meio da fórmula. E eu poderia e gostaria muito de estar contigo nessa caminhada, com certeza. Eu gostaria muito que você estivesse comigo ou com a minha equipe para a gente aplicar essa metodologia com riquezas de detalhes em você. E é por isso que eu quero também aqui abrir uma oportunidade para que você possa dar esse passo a mais, caso você queira. Então tem muita gente que fala, Jackson, eu quero mudar de vida, eu entendi tudo isso aqui, mas cara, eu já tentei outras formas e não deu certo, eu quero resolver isso de uma vez por todas.
eu quero abrir para você uma oportunidade, para que você possa dar um passo a mais. Então, deixa eu te mostrar um pouco sobre o que é esse método 3 em 1 de Jackson Schilling. O que é essa metodologia que eu tanto falo que mudou minha vida e aplicou, para quem quer dar um passo a mais. Essa metodologia é, na verdade, um passo a passo que conduz a pessoa a alcançar uma vida extraordinária. Na verdade, não é um curso, é um acompanhamento personalizado, tá bom? Personalizado. Momento que a gente está vivendo, a gente não tem como mais colocar todo mundo na caixinha, porque veio muito à tona a personalização de cada um. Então, o que a gente fez? Nós gravamos aulas que vão atender a maioria, que nem quando a gente entra na faculdade. O primeiro tempo ali do jogo, os primeiros semestres, são comuns para todo mundo. Mas depois de um tempo, começam ali a ser direcionadas. Então, como que a gente funciona? A gente gravamos aulas, para que as pessoas pudessem ter a instrução inicial. Então, nós personalizamos depois. E aí nós caminhamos juntos, que nós ajudamos as pessoas a destravar todos os mistérios que levam as pessoas a alcançarem essa vida extraordinária. Então, é um acompanhamento com um fluxo andando em aulas gravadas. Nós temos 8 módulos gravados, aonde nós iniciamos sempre trabalhando a realidade da mente da pessoa. Eu te expliquei aqui como funcionava. Não existe a possibilidade de nós movimentarmos só a pessoa sem ter a tratativa na mentalidade dela. Nós precisamos mudar a mentalidade, conceitos, porque viemos dentro de uma realidade onde o mundo nos impôs essas realidades. Então é assim que a gente faz. As pessoas que compram esse acompanhamento, esse curso, elas terão acesso a esses módulos e elas vão acessando e conhecendo de uma forma gradativa, ou seja, nós utilizaremos um método e nós vamos ali trazendo informações necessárias em cada módulo que vai ajudar a pessoa a sair das frustrações, dos traumas, da vida ruim ou até da vida boa, dos problemas que assolam como dívidas, estresse, enfim. Nós vamos conduzindo ela a sair disso até alcançar a vida extraordinária. Então nós vamos ali dando todas essas condições para que ela possa chegar lá. Se você entrar nesse acompanhamento conosco, você vai ter as condições para que você chegue lá. Sim, você saberá como se autoconhecer, por exemplo. Que o autoconhecer é muito particular. Como potencializar o que você tem de dom e talento, por exemplo. Como minimizar aquilo que são faltas, que são limitações e são crenças erradas da tua vida. Sobretudo, você vai ter coragem. Você saberá como pensar da maneira certa e da maneira que pensa alguém que já alcançou vida extraordinária. Detalhe, no mesmo contexto que você. Então nós vamos trazer muitos fundamentos técnicos, teóricos, práticos. Então vai ser algo muito extraordinário que vai levar a pessoa a ter uma convicção aonde que ela quer chegar e melhor, com um plano já detalhado na mão, real e alcançável, para que essa pessoa, para que você possa viver uma vida que vale a pena ser vivida. E aí depois do método, as pessoas saem nunca mais querendo viver uma vida diferente da vida extraordinária. Por quê? Porque quem conhece o ótimo, o bom nunca mais é suficiente. Você está vendo que esse método não é algo experimental, que é algo real e é palpável. E aqui eu te dei apenas uma luz, porém você vai entender muito melhor, claro, dentro dos acompanhamentos, no curso, se você vier comprá-lo hoje. Ou seja, você hoje mesmo já começa a sua jornada rumo à vida extraordinária. Então, Start 1, além de você entrar numa vida extraordinária, você já vai ter todo um suporte para você começar a estudar aulas. É uma plataforma que existe todas essas aulas que você acessa essa plataforma e por meio dela você já começa a estudar. Você já começa a andar com a sua vida, a mudar a realidade da tua história. Depois disso, nós vamos evoluindo. Então, é um Start 2 que é uma forma gradativa. Cada coisa no seu tempo, cada tempo no seu modo. Então, nós vamos sempre respeitar o ritmo, a realidade e o contexto de cada um.
tudo muito personalizado, não é uma competição. É uma jornada rumo à vida extraordinária. Então é importante que você sempre avance nessa vida, para deixar tudo muito claro, porque nós trabalhamos sempre assim, focado com transparência e credibilidade. Nós resolvemos sempre limitar os acessos, para que todos não tenham como antecipar processos, porque tudo começa no processo, na metodologia aplicada certa, tudo começa pelo começo, como eu digo. Sempre lembrando que alcançar a vida extraordinária não é um evento e é um acontecimento que vai ser desvendado ao longo de uma jornada, não é mágica. E por isso, a gente sempre libera alguns módulos e depois vai acompanhando as pessoas dentro de alguns conceitos para que ela possa alinhar os pensamentos, expectativas. Mas tem gente que se antecipa, Jackson? Tem sim. Muitos acham que não alcançaram vida extraordinária por não ter atingido êxito em algum desses modos, talvez é no financeiro e tal, e aí já quer pular para lá. E geralmente eles vão direto para aprender o que eles acreditam ser o causador desse problema, porém nem sempre é assim. A maioria das vezes, inclusive, não é o que a pessoa de fato concluiu. Tem muitas possibilidades, precisamos avaliar isso. Então entenda que tudo é fundamentado por uma estrutura. A base é que sustenta em quase tudo na vida, é a base. Um prédio, uma casa, um carro, uma geladeira, fogão, televisor, uma bicicleta, enfim, tudo precisa estar sobre uma base e depois então inclui ali os componentes que vão tornar o que é a questão aí e é. Então assim também é verdade em nós. Nesse momento nós estamos com foco exclusivamente na base. Então eu quero fundamentar você para que você possa ter os conceitos certos, o caminho certo e possa fazer o passo a passo da maneira correta, para que no decorrer do curso, com acompanhamento correto, a gente vai então liberando para você os próximos degraus para que você possa aí chegar até o final desejado. Jackson, mas como que vocês trabalham isso? Como que a gente vai fazer aí das questões financeiras no curso? Nós vamos trabalhar assim de uma maneira muito profunda. Você vai receber todo o apoio para sair de dívida, para organizar suas finanças, estruturar suas finanças e também, caso você desejar, e caso seja essa sua necessidade e realidade, nós vamos potencializar os seus ganhos e as suas receitas. Aqui muitos, eles já se sentem totalmente realizados, porque um vazio enorme deixa de existir, tendo em vista que o financeiro é o tendão de Aquiles da maioria. Esse é um dos pilares que sustenta o ser humano na vida extraordinária e nós vamos trabalhar também esse pilar. Nós vamos trabalhar a área da satisfação pessoal? Sim, nós vamos trabalhar em muito e você vai entender e agir de acordo com aquilo que você foi fabricado, buscando realizações, sonhos e conquistas. Tudo isso nós vamos nos aprofundar lá no módulo da pessoalidade, até porque o conquistar o âmbito pessoal é um outro pilar que sustenta o ser humano na vida extraordinária e esse módulo nós temos voltado somente para que você possa se realizar nessas questões. E aqui nesse módulo, muitas pessoas, elas voltam a respirar literalmente. Vamos trabalhar também a área da espiritualidade? Sim, aqui você vai ser capaz de potencializar as verdades da sua crença e organizar ali de acordo com o que transcende o natural. Entenda que nós sempre vamos respeitar as verdades de cada um, a religião de cada um ou a filosofia que você está inserido. Nós não vamos querer mudar você de religião, falar que uma é certa ou é errado, não é esse o objetivo desse curso. Até porque tem muitas pessoas que vivem vida extraordinária em todas as religiões e até pessoas que vivem vida extraordinária sem religião, só praticam a espiritualidade. Então você não vai precisar se preocupar com isso, com esse aspecto pessoal da sua fé. Somente você vai trazer para junto da tua vida, a vida que vale a pena ser vivida, essas questões das suas crenças. Então veja que nós vamos trabalhar em detalhes os 3 pilares que sustentam o ser humano na vida extraordinária. Por isso esse método precisa acontecer em uma jornada, de uma forma gradativa, e é assim que a gente trabalha, com muita transparência e com muita verdade. É relativamente simples. Simples assim. Porém, não é fácil. É simples, porém, não é fácil. Então, para você que deseja ir além,
nós preparamos algo muito especial para essa turma em especial que vai começar exatamente hoje. Então, se você quiser fazer parte das nossas consultorias, das nossas mentorias, do nosso acompanhamento personalizado, você poderá fazer isso hoje. E nós preparamos algo muito atrativo para você, a começar por um bônus. Deixa eu te mostrar. Pensando nessa turma, a gente preparou bônus. Qual que é o bônus? Veja só, existem eventos que eu faço pagos, que são pessoas que vêm e eu posso atender essa pessoa durante um determinado tempo. São várias pessoas e a gente vai discutindo e colocando pessoas dentro de cada situação, cada módulo, cada pilar e trabalhando aquela realidade conjunta. Eu faço essa imersão de vida extraordinária ao vivo. E eu só faço para alunos que já conseguiram pelo menos êxito em algum dos pilares. Para essa turma agora, eu vou fazer uma imersão vida extraordinária ao vivo para esses alunos aqui, em um sábado, que vai acontecer no dia 21/5. Vai ser um bônus. É um sábado. Eu vou fazer uma imersão extraordinária com aquelas pessoas que embarcarem nessa comigo. Sempre inicio às 10 horas, vou até às 13, depois retomo às 15 horas e vou até às 18 horas conversando com pessoas que estão no processo de vida extraordinária ao vivo. Então essa turma vai ser uma turma exclusiva do método 3 em 1. Mas eu tenho um outro bônus também para essa turma agora, que é o bônus da mentoria. É a mentoria M3 em 3. O que é isso? Você vai marcar uma consultoria de 1 hora de atendimento exclusivo comigo. Nós vamos te ouvir, entender qual que é a sua realidade, as suas verdades e nós vamos sugestionar o caminho para a sua vida. Eu, você e mais um apoio, por isso que é M3 em 3. 1 hora com o Jackson, mais um da equipe. Um bate-papo direcionado na sua personalidade. Se for homem, eu, você e mais um homem. Se for mulher, eu e você e mais uma mulher. Isso para que a gente tenha aí liberdade para focar mais em você. Então veja, a gente marca um M3 em 3 e direciona para aquilo que você mais precisa. Então isso vai ser um bônus. Nós não fazemos isso para qualquer turma, vamos fazer isso para essa turma. E também nós temos um terceiro bônus para essa turma. Qual que é esse próximo bônus? Terça-feira, nós temos um compromisso juntos, ou seja, você não vai ficar sozinho, você não ficará somente seguindo um curso de plataforma ou coisa do gênero, não. Durante o primeiro mês, que é o mês que você mais vai ter dúvida, nós vamos enfrentar essas dúvidas juntos com você. Você vai ter muita resistência, nós vamos resistir junto com você, e eu estarei ao vivo trazendo um tema para que você possa entender também um conteúdo a mais, como essa aula, por exemplo. Posso pegar uma aula direcionada para as finanças, para o pessoal, pode ser para o espiritual, discutir religiões, enfim, dependendo qual que é a personalidade daquela turma. Então veja, além do curso gravado, toda terça-feira do mês de maio nós vamos nos reunir ao vivo, onde eu estarei dando aula para você ao vivo. E nessas aulas eu vou abrir também para que você possa fazer perguntas e mentoreamento. E também tem um quarto bônus. Qual que é esse quarto bônus? Esse quarto bônus é para os 20 primeiros que adquirir o processo personalizado que a gente está oferecendo. O que é isso para os 20 primeiros? Qual que é esse bônus? Os 20 primeiros, eles terão acesso ao meu WhatsApp direto. Eu vou estar respondendo todos os atendimentos sobre o curso dessas 20 pessoas, ou seja, eu vou ser exclusivo dessas pessoas. Esse mês inteiro que você mais precisa, que é o mês de maio. Então nós vamos marcar semanalmente uma reunião. Eu vou te atender. Pode ser pelo Zoom ou pelo WhatsApp. Nós vamos falar pessoalmente, nós não somos robotizados aqui. E eu sempre instruo a minha equipe a falar para as pessoas que nos procuram. Nós não somos robotizados, nós somos personalizados. A pessoa ela precisa ser personalizada, você precisa ter um atendimento personalizado. Por isso que eu estou limitando os 20 primeiros, para que você possa
estar comigo e eu posso dar conta. Para eu poder dedicar nos próximos 30 dias para que você de fato seja transformado. Tudo isso para que você de fato alcance a vida extraordinária. Tá bom? E aí talvez você pergunta, Jackson, mas e o preço? Quanto que custa essas coisas aí? Porque qual que é o preço? E antes de falar em preço, deixa eu só te contar o quanto você está ganhando de tempo e de investimento se você entrar, embarcar com a gente nessa realidade, nesse mundo do extraordinário. Vamos imaginar que você esteja em falta em alguns desses pilares que a gente falou. O pilar financeiro. Será que a gente pode te ajudar? Eu tenho uma equipe treinada aqui com pessoas extremamente capacitadas. Mas quem está à frente disso sou eu. Eu tenho uma formação técnica na questão financeira de contabilidade. Eu tenho formação acadêmica em administração de empresas. E eu tenho pós-graduação em gestão de serviços e empreendedorismo. Eu já dei muita aula mesmo. Eu tenho cursos específicos e muito conhecimento, tanto no meio corporativo para te auxiliar, quanto qualquer outra realidade. E quanto você imagina que eu investi em faculdade, em pós-graduação, só nessa área? Pois bem, eu gastei muito mais que 100 mil reais. E quando nós falamos em desenvolvimento pessoal, então, nesse outro pilar no que eu te falei, eu me aprofundei, eu estudei pessoalmente, profundamente com alguns experts sobre o funcionamento da mente humana. E não só isso, recentemente eu concluí um curso de terapia. Terapia voltada para resultados, no que tange justamente à satisfação humana. Então, quanto você acha e quanto você imagina que eu gastei para ter todo esse conhecimento, essa expertise nas questões da pessoalidade? E esse outro pilar, o pilar da espiritualidade, Jackson. E só de experiência em liderança de pessoas no meio das instituições religiosas, eu já teria condição de apoiar você no que diz respeito à sua fé. Eu conheço profundamente muitas linhas religiosas. E eu fiz também graduação completa em teologia. Sim, eu sou também teólogo. Inclusive, eu tenho livros escritos no campo da espiritualidade. Além de ter fundado a MCPG, que é uma empresa que atende o terceiro setor. Então, quanto você imagina que eu gastei para ter todo esse conhecimento e expertise para poder passar para você dentro de uma realidade que você vai estar comigo? Então, eu estou aqui te oferecendo não apenas uma consultoria, eu estou oferecendo para você muito mais que isso. Então, imagina agora se você somar todo esse conhecimento que eu adquiri no meio corporativo, em questões pessoais, todo esse conhecimento que eu tenho em desenvolvimento pessoal, somado a esse conhecimento que eu tenho teológico, muito do que eu sei e que eu aprendi nesses mais de 20 anos eu vou te entregar. Vou entregar para você nesse curso. E quanto valeria esse conhecimento? Deixa eu te falar aqui, tem uma conhecida nossa aqui da minha família, que ela se tornou multimilionária. Certo dia, eu estava ali atendendo uma pessoa, um aluno, e ela viu eu atendendo e ela então me perguntou como que eu fazia para ajudar as pessoas. E eu contei para ela todo esse nosso contexto aqui. E depois que eu falei para ela, eu perguntei para ela, e quanto você acha que vale? Quanto você acha que vale ter um método pronto, já testado, já atestado, todo empacotado para conduzir pessoas a alcançarem vida extraordinária? Sabe o que ela respondeu? Ela disse, vale R$1 milhão, Jackson. Vida extraordinária vale mais que R$1 milhão, na verdade, ela disse. E sabe por que ela disse isso? Porque uma vida que vale a pena ser vivida aqui na Terra não tem preço. Não é o valor de 1 milhão, não é o valor de uma faculdade, 2 ou 3, não tem preço. Pois bem, trazendo então para a nossa realidade agora, qual o preço que você pretende pagar para ingressar no método 3 em 1, alcançando vida extraordinária? Eu posso te garantir que não é 1 milhão, que não é 200 mil, 300 mil de aperfeiçoamento, etc. Não chega nem a 10 mil reais. Quanto você pagaria por esse método, mais todos esses bônus aqui que eu te mostrei? Eu tenho uma empresa de consultoria em treinamento, chama Schilling Consultoria e Treinamento. Caso você hoje desejar ter 1 hora de atendimento, nós cobramos em torno de R$300. Uma consultoria mensal, dependendo do que você vai fazer lá na sua empresa, dependendo do que você vai trazer ali para essa consultoria, existe uma consultoria que chama consultoria bronze. É R$1.500 que consiste na gente identificar e criar as estratégias ali para essa empresa. Pode ser também a consultoria silver, que é R$2.500, que é a consultoria
um pouco mais aprofundada, que a gente já traz um pouco mais de ferramenta e estratégia para implementar dentro da empresa. Mas tem uma outra que ela é um pouco mais avançada, que é a Gold. A Gold, ela é R$5.000, que além da estratégia, do acompanhamento, nós implementamos junto com a empresa. Então, eu estou falando de R$5.000 por mês, ou seja, nós temos um contrato de 1 ano, ou seja, são R$60.000, 5.000 durante 1 ano, esse é o nosso contrato. Então, vamos lá. Eu estou trazendo esses valores para você, só para você entender que para as empresas, geralmente eles contratam mensal de 5.000, porque todos querem, além de identificar, querem ter uma metodologia e querem ter um acompanhamento e uma implementação naquilo que está sendo modificado ali dentro da empresa. Eu estou falando aqui de conhecimento, de seriedade, de credibilidade. Você já parou para pensar por que para as empresas terem resultados elas pagam? E por que as pessoas, o ser humano, para alcançar a vida extraordinária, elas não estão dispostas a pagar? Porque, na verdade, o correto seria você pagar para você viver uma vida extraordinária. O correto, na verdade, teria que ser o contrário. Primeiro a pessoa física e só depois a jurídica. Mas, infelizmente, não é assim no mundo real. Nós somos conduzidos a fazer segundo o sistema e, como nós vimos aqui na aula de hoje, nós fizemos conforme o automático. Então, agora, você pode mudar essa realidade. Você pode investir primeiro em você. E quando eu falo algo pessoal, não é empresarial, eu não quero dizer que o método 3 em 1 está pronto para identificar a vida extraordinária que se aplica a você. Nós vamos fazer isso acontecer. Porque é um método que vai trabalhar os pilares que precisam ser trabalhados e, por fim, eles vão, então, entrar na sua realidade e acompanhar a sua transformação. Essa aqui é a proposta. Então, vamos para o valor. O valor que eu estou propondo não é mensal, é um pagamento único, ou ele pode ser também estendido aí por ano, tá bom? Ou 10 vezes, 3 vezes, 5 vezes, enfim, você pode fazer o que você quiser. E o valor que eu estou propondo para este acompanhamento com todos esses bônus é de R$ 1.997. Sim, menos de R$ 2.000. E esse é o preço que praticamente nós mantemos a estrutura. E a gente faz também esse preço presencialmente. Porém, para essa turma, olha só, para essa turma, que é uma turma inicial online, ok? Nós somos a primeira turma online que eu estou montando aqui. Você é a primeira turma, vai fazer parte dessa primeira turma. Então, para esse lançamento, tá bem? Para essa turma específica online, nós estamos trabalhando agora com 50% de desconto especial. Para esse lançamento, nós conseguimos um desconto especial. Então, não é nem R$1.000 à vista que você vai pagar, que você vai poder até parcelar, porém, aí eu não sei quanto vai ficar com a operadora, mas eu acho que não vai dar nem R$100 por mês se você parcelar isso. Então, logo mais eu vou abrir o carrinho para que você possa adquirir esse curso, essa mentoria, todos esses bônus e iniciar a sua jornada rumo à vida extraordinária. Ok, amei, Jackson, mas e qual que é a minha garantia, Jackson? Para aqueles que estão preocupados com a garantia, nós queremos deixar claro que o nosso objetivo maior, ou seja, a razão para a existência desse método, não está amparada no financeiro, e sim no aluno alcançar a vida extraordinária. Deixa eu te falar da garantia. Geralmente em cursos, assim como o nosso, as pessoas têm que dar 7 dias de garantia. Por quê? 7 dias é a lei. Nós precisamos dar esses 7 dias de garantia. Só que eu não vou dar só 7 dias para você. Eu quero dar 30 dias de garantia para você. Por que 30 dias, Jackson? Eu quero te dar 30 dias de garantia para que você possa, com muita liberdade e tempo de validar nesses primeiros módulos a nossa metodologia. Testar todos esses fundamentos, toda a nossa experiência, para você testar a expertise que eu estou falando aqui para você. E você já começar a sua grande transformação. Sim, já nas primeiras aulas eu tenho convicção e certeza que você vai notar que algo está mudando dentro de você e para melhor. E eu sei como que acontece nesse mundão afora aí. Tem muita gente querendo só ganhar dinheiro. Porém, quando a gente vê alguma pessoa diferente, a gente começa a ligar o nosso desconfiômetro.
E eu entendo você. Por que eu entendo você? Porque você precisa ver para crer. Eu também precisei ver para crer. Então eu vou te dar essa oportunidade de você enxergar a vida extraordinária que existe e logo mais você vai encontrar. Então eu quero garantir que não só 7 dias você tem ali para decidir e pronto, não. Eu quero te dar 30 dias de garantia. E veja, caso dentro desses 30 dias você não se encaixar por qualquer motivo, é só você entrar na plataforma e solicitar todo o teu dinheiro de volta. Você não vai precisar explicar nada e eu nem vou ficar sabendo que você cancelou o curso, tá bom? O nosso interesse é em você e isso é tão verdade, olha só, que além de você ter 30 dias de garantia, eu ainda vou estender a garantia para você para mais 30 dias. Como assim, Jackson? Caso você, em 30 dias, não conseguir entender, ou você conseguiu até entender ali, conseguiu compreender, mas você achou que a tua jornada não consegui me desenrolar. Não está muito claro para mim. Porém, você quer continuar, você quer tentar, você quer chegar lá, você quer viver uma vida que vale a pena. Então você, depois de 30 dias, tentando e não conseguiu, você vai fazer o seguinte, você vai avisar minha equipe e nós vamos fazer um plano de ação com você. Sim, nós vamos te dar uma consultoria gratuita. Nós vamos te orientar, nós vamos passar algumas tarefas para você dentro daquela tua realidade. Nós vamos buscar ali junto com você alternativas para que você possa encontrar uma vida extraordinária. Ou seja, nós vamos traçar ali uma jornada para você, para que você possa retomar depois desses 30 dias. Estendida. E depois disso, 30 dias para você testar. Então entenda como nós queremos de fato que você possa chegar lá e como nós temos certeza de que é possível você chegar por meio do método M31. 30 dias você saiu da garantia, porém você desejou tentar e agora você quer mesmo ali buscar, que é uma interferência nossa, mais 30 dias para frente nós vamos te dar a garantia, sem letra miúda, sem detalhezinho, sem pegadinha, 100% de integridade. E nessa altura do campeonato, você já vai ter acesso a todo o curso. Nós já vamos liberar todo o curso para você dentro desses 60 dias. E você já vai ter participado das minhas aulas ao vivo, você já vai ter falado com a minha equipe, ou se for um dos 20 primeiros a comprar esse curso, você já vai ter contato direto comigo, enfim. Você tem agora um plano para seguir. E se depois disso, ainda assim, Jackson, eu fiz 30 dias, segui o módulo de vocês, cara, esse método não se aplicou para a minha vida. Você seguiu a orientação da equipe. Você se envolveu com as metas que nós vamos te passar ali. Você cumpriu a sua parte e mesmo assim você viu que não funcionou para você, ou seja, 60 dias tentando, porém não foi para você. Não se preocupe, porque nós vamos te devolver todo o seu dinheiro de volta e ainda eu vou te dar um dinheiro como agradecimento porque você confiou no nosso método. Eu vou te dar R$300 por você ter confiado todo o seu tempo e dedicação ao nosso método, o método 3 em 1. Então veja, sem letras miúdas, sem conversinha fiada, é 100% de integridade. Porque o meu interesse não é ganhar o seu dinheiro. O meu interesse, o meu real interesse é que você alcance a vida extraordinária que você tem direito de alcançar aqui na sua experiência humana. Lembra que eu disse lá no início? Eu tenho quase que uma dívida de amor com essa realidade. Então, pode vir que você não vai se arrepender porque a garantia é toda nossa. Tá bom? Dito isso, agora que você sabe que esse método não é qualquer método, tem muita experiência, tem muito valor agregado, muitos anos investido nisso, e agora que você sabe que nós vamos trabalhar conceitos, que nós vamos trabalhar os pilares, sustentabilidade, pessoalidade, espiritualidade, agora que você sabe que é um trabalho sério e que um trabalho semelhante a esse, no presencial é mais de R$5.000. Agora você pode adquirir isso por menos de R$1.000 ou menos de R$100 ali parcelado por mês. Ter todos esses bônus e de fato você percebeu que é uma oportunidade de você investir em você e que a garantia é toda nossa. Eu sei que muitos vão dizer que não é tempo, que não tem dinheiro. Eu sei disso. Esqueceu que eu convivo com pessoas que não conseguem um cartão emprestado,
que vai deixar para lá, para a próxima, enfim. Vai tentar adiar, vai tentar procrastinar, jogar mais para frente, para depois só talvez ver esse método, se apropriar desse método, que vai trazer um passo a passo para conduzir a pessoa à vida extraordinária, vai deixar para... Então veja, nós fizemos algo a mais para que você não tenha mais desculpas. Nós fizemos algo para essa turma em especial. E nós vamos dar uma oportunidade para você fazer o possível e o impossível para você mesmo. E caso você tenha ou venha aí adquirir o curso até o dia 30, cara, nós vamos manter esse preço para você. Então você pode adquirir hoje ou até dia 30, para você ter tempo de buscar. Eu não quero obrigar você a fazer nada agora. Eu não quero trazer você para pressão, não. Para que você tenha tempo de correr atrás do que vai precisar, para que você possa, até dia 30, às 23h59, que você tenha todos esses bônus e mais 50% de desconto. Claro que eu quero lembrar aqui que se você comprar hoje, não ficar esperando para o último dia, você vai garantir a oportunidade de estar entre os 20 primeiros, tá? E não vai ficar fora dessa turma. Então, claro que você precisa ter essa realidade. E também quero te dizer que essa turma ela é limitada, porque nós temos os braços, a nossa equipe é também limitada. Então, tem os 20 primeiros que vão ficar comigo e tem mais outras pessoas que nós vamos colocar dentro do grupo que vai a minha equipe tratar também. Então, você pode deixar para mais tarde, sim, até por dia 30, mas eu, se fosse você, corria, porque primeiro que você pode ficar na minha equipe e segundo que pode acabar as vagas, tá bom? Então pode ser que no último dia o carrinho já tenha fechado. Então logo mais eu estou abrindo esse carrinho. A minha equipe muito provavelmente mandou para você. Se não mandou, manda agora, porque nós vamos mandar nesse momento agora para você o desconto, ok? Por que é o desconto? Que é para você já ficar aí preparado, porque se você já decidiu comprar, já está aí, quer ficar entre os 20 primeiros, você depois vai ter o link para comprar, adquirir isso, e aí vai ter que usar esse desconto aí para que você possa, então, ter esse 50% de desconto. Mas, dito isso, enquanto a equipe manda lá para você, aí no grupo do WhatsApp, eu quero falar com 3 tipos de pessoas. A primeira que eu quero falar agora é com aquelas que vão ignorar tudo isso. Vão ignorar a possibilidade de organizar, de estruturar as áreas da sua vida e deixar para lá a vida extraordinária. Ou seja, vão ignorar a possibilidade de viver a vida que vale a pena ser vivida. E seguir a sua vida. Talvez você até tenha um certo dinheiro, você tenha realizado alguns sonhos, vive até uma vida boa. E não quer uma vida melhor, não quer uma vida extraordinária. E sem problemas. Está tudo certo com isso. Não existe certo e errado no que se refere à própria escolha. Cada um sabe de si. E se você está nessa realidade, e se você quiser ignorar, você pode ignorar essa possibilidade sem problemas, ok? Agora, a minha mensagem para você é, o problema é você desejar uma vida melhor lá na frente e você não vai encontrar essa mesma oportunidade. Pelo menos com o preço que eu estou fazendo hoje e com o acompanhamento e bônus que eu estou fazendo hoje. Eu te garanto que provavelmente não faremos mais isso, nunca mais. Então, pois bem, eu quero falar agora com o segundo tipo de pessoas, que são aquelas que querem essa vida, precisam muito ajustar o financeiro, o pessoal, o espiritual, ou pelo menos um deles, só que elas não querem investir nelas, não querem investir em uma metodologia, elas querem ir sozinhos nisso, elas vão agora pesquisar na internet, vão pegar isso que eu ensinei, vão trabalhar isso, vão pesquisar, vão atrás disso. E também não tem problema, você vai querer ir sozinho, tá tudo certo, você vai tentar de uma forma solitária. E tá bem, também tá certo com isso. É uma opção individual que também não existe o certo ou errado, sem problemas. Só que se essa é a sua verdade, agora a minha mensagem vai para você. O problema é você ficar investindo todo o tempo e ainda assim você não ter a expertise de empacotar tudo isso para depois aplicar na sua vida. Isso não tem a ver com a tua habilidade de pesquisa, tem a ver com anos e anos de testes no campo de batalha. E eu sei, eu já pesquisei, eu já procurei e eu não encontrei nada nem parecido com o que eu estou oferecendo aqui. Então, quando você perceber isso, lá na frente, se você for sozinha,
Você vai, ou sozinho, você vai aí decidir seguir um método junto comigo, só que você vai perceber lá na frente, você vai entender isso que eu estou te falando, que você poderia ter vivido muito mais tempo a vida extraordinária. E isso não tem preço. Quanto que vale 1 ano de vida extraordinária? 2 anos de vida extraordinária? Não tem preço. E o terceiro tipo de pessoa é aquela que eu quero falar agora, que é aquela pessoa que quer vir comigo e com a minha equipe nessa. Quer abreviar tempo, quer investir certo e passar o quanto antes pela transformação necessária para viver a vida extraordinária. Então, para você, aí vai também a minha mensagem. Vindo comigo, você não vai estar sozinho, não vai estar sozinha. Nós vamos te conduzir via curso, via módulo a módulo. Nós estaremos ao vivo nas aulas semanais e você terá não só o acesso da plataforma, mas o contato direto no WhatsApp. Ou na equipe, ou comigo, se você for os 20 primeiros. Então, aqueles que me conhecem, aqueles que estão mais próximos de mim, sabem, até inclusive aqui a minha equipe já me chama muita atenção por isso, a minha característica é de ir junto. Além até do que é preciso eu ir para ajudar as pessoas. Já teve casos que eu fui até além do que eu deveria, sabe? Eu até fiz coisas que a pessoa deveria fazer. De fato, eu tenho essa característica, eu sei que às vezes eu exagero um pouco, mas eu quero que você entenda que é personalização. Eu quero que você conquiste e a sua conquista é um motivador, é um combustível para que eu continue na minha caminhada. Tem a ver também com a minha realidade, com a minha satisfação pessoal. O meu pilar da pessoalidade tem a ver. E você vai ser o meu motivador. E hoje você vai cortar caminho, você vai economizar tempo e dinheiro, sem precisar testar, porque nós já testamos. Hoje você vai começar a sua jornada rumo à vida extraordinária. Então agora é só você testar. Então, para finalizar, a mensagem minha agora para você é: vida extraordinária existe, ela está disponível sim para alguns que de fato vão decidir por ela, tá bom? Você fez uma ótima escolha, você não vai se arrepender e nós vamos juntos